do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Efusão do Espírito Santo. Quando a Bíblia narra da efusão do Espírito Santo que aconteceu com os discípulos do Filho de Deus, eles prepararam a condição e naquele dia eles se encontravam reunidos e com a saudade que eles tinham do seu mestre, eles possibilitaram a condição interna para receber as irradiações do Espírito Santo. E é bem importante assim, devido a isso, instantes depois passaram a encontrar-se com a qualificação que precisavam para anunciar a palavra do Filho de Deus. Tiveram o dom, tiveram a clareza e tiveram muitas outras qualificações. A vinda do Espírito Santo possibilitou esta condição. O relato que a Bíblia traz, muitos podem achar que somente naquela época com os discípulos teve esse acontecimento, mas a força do Espírito Santo é todo o ano a renovação que existe na criação. Essa renovação, cada um pode observar numa pequena escala. Tem as fases durante o ano e todos os anos tem a renovação da força. Essa renovação possibilita que o espírito humano conscientemente fique beneficiado. Ele é que tem que fazer o esforço de ter a possibilidade. A mesma coisa acontece numa pequena escala. Num trabalho que existe muitas pessoas, aquele que apresenta boa vontade, que apresenta simpatia, ele é escolhido para fazer uma ou outra função diferente daquele setor de todos os dias. Para receber a força, a pessoa é que tem que ficar preparada dentro dela e observando assim que com os pensamentos a pessoa vai realizando aquilo que ela tem vontade. Fica fácil de observar através do trabalho da pessoa, à medida em que ela utiliza o pensamento correto, todas as funções, toda a organização daquele trabalho harmoniza. O pensamento faz esta ligação. Com o sentimento, a pessoa faz o alinhamento, se aquele pensamento está correto e qual o procedimento que a pessoa vai ter para utilizar aquilo que ela está recebendo. Se uma pessoa só tem vontade de receber a força e ter uma transformação, ela tem que continuar tendo esta transformação dentro dela de um processo consciente. Para o seu progresso interior, para o seu desenvolvimento espiritual, ela tem que fazer esta observação com ela mesma, de empenhar-se para continuar ligada na luz. No caso daquele profissional que apresentou uma simpatia, uma boa vontade, ele fez determinadas funções. Para ele continuar tendo as funções extras especiais, ele tem que continuar tendo a mesma qualidade e ele tem que observar assim que no tempo dele de repouso, ele tem que ter o conhecimento daquelas funções, o conhecimento do estudo que ele teve para ter aquela função e aprimorar. Ele então continuará tendo a graduação. Em uma empresa não tem limite a graduação. É fácil assim de observar, porque mesmo sendo uma empresa pequena, ele tem a condição de organizar-se e ele mesmo ter a empresa dele depois. Ficou uma coisa sem limite. Na vida interior, na vida espiritual de uma pessoa, a mesma coisa. É um processo gradual. A efusão do Espírito Santo é todos os anos a renovação da força. Ela existe e cada um pode sentir e cada um tem a condição de pegar dela o que ele precisa. Para isso ele tem que estar ligado com os ensinos. Do jeito que aquele profissional tem a possibilidade de graduar na vida interior de uma pessoa, ela também pode fazer este trabalho. Não tem limite à graduação. Fica fácil de observar
no relacionamento de um pai com um filho, no relacionamento de um noviço naquela empresa, à medida em que ele vai tendo as vivências, que os anos vão apresentando o amadurecimento, ele vai tendo uma maneira diferente de relacionar com o filho, ele vai tendo uma maneira diferente de executar as funções. Fica bem fácil assim de observar que para todas as coisas que existem na criação, quando a pessoa se encontra na matéria grosseira, ela tem que atuar com um corpo de matéria grosseira. E a graduação tem uma limitação e a pessoa tem que melhorar a sua constituição. No caso daquele pai que foi fazendo um trabalho com ele de tendo o amadurecimento, ele foi amadurecendo no relacionamento com o filho e ele foi dando para o filho as coordenadas e ele foi colaborando para que aquelas coordenadas ficassem mais fácil para aquele filho. Na vida interior de uma pessoa é a mesma coisa. Ela tem que ir tendo os estudos e ela tem que ir fazendo o ajuste dentro dela. Ela tem que ir tendo esta graduação. Os ensinos apresentam assim uma elevação interna, possibilitando que a pessoa tenha ângulos diferentes para compreender os ensinos. Efusão do Espírito Santo. Cada um tem que observar que todas as coisas na natureza, na criação, apresentam um equilíbrio. O Espírito Santo derrama a força na criação de uma maneira equilibrada e cada um tem a possibilidade de receber daquilo que ele precisa. O Espírito Santo, a sua forma visível é a pomba e cada um tem que estar dentro dele com esta condição de entender os ensinos que dê a ele aquela sustentação. Quando uma pessoa tem um anseio sincero, esse anseio tem possibilidade de realizar. Todas as coisas apresentam a possibilidade. Para a pessoa ter uma melhora, ela tem que continuar tendo este cuidado todos os dias. Aquele profissional zeloso, ele é zeloso todos os dias. Aquela senhora que tem os seus afazeres, que é zelosa, ela é cuidadosa todos os dias. E esta condição é que faz com que a pessoa vai movimentando durante a sua vida. O esforço é nesta proporção que a pessoa precisa de ter. E cada um tem que observar assim que ser um profissional qualificado ou ser uma dona de casa prestimosa não é suficiente para a pessoa ter a clareza dentro dela. Quando os discípulos se encontravam reunidos, eles tiveram esse anseio e o Filho de Deus já tinha aplainado os caminhos para eles. Cada um tem que observar assim que para continuar tendo os auxílios, a pessoa é que precisa de continuar fazendo a ligação. E uma ligação é esta condição. Houve uma diminuição de saúde no corpo físico de uma pessoa, ela faz um resguardo e ela procura entender de alimentos, ela qualifica novamente, mesmo ela tendo todo um cuidado, o corpo dela não vai apresentar aquela graduação que apresentava no período anterior. Ela vai ter que conviver assim, que independente dela, o corpo físico vai apresentando a diminuição de irradiação, que é um processo natural daquele corpo físico.